Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador, criativo, mais distintivo está a ser feito nas nossas empresas. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E este som que ouvimos no arranque foi-nos trazido por Paulo Marques, diretor técnico da Caetano Bus. A Caetano Bus é uma empresa que junta ao grupo português Salvador Caetano aos japoneses Toyota e Mitsui e tem-se destacado por ter colocado autocarros movidos a hidrogénio em algumas grandes cidades da Europa e também nos últimos Jogos Olímpicos. Mas Pedro, antes de tudo, o que é isto de hidrogénio? É uma daquelas coisas que se aprendem no liceu, está na tabela periódica, mas é informação que se perde no tempo e nós não armazenamos o conhecimento todo, não é? Sim, precisamente. Olha, Elizabeth, confesso que se não estivéssemos a falar de uma empresa que investe no hidrogénio, apanhavas-me na curva. Eu não saberia responder essa pergunta, mas fui-me informar e por isso o que posso dizer muito rapidamente é que o hidrogénio é o elemento químico mais abundante do universo, está presente em todo o lado, na forma gasosa, está no nosso corpo, no ar, na água, nas plantas, nos animais. É mais leve do que o ar, não tem cor, nem cheiro e é muito inflamável. E este é um dos pontos a seu desfavor. E está a ser explorado como fonte alternativa de energia mais sustentável, não é? Sem dúvida, a expectativa é que o hidrogénio contribua para os esforços que são pedidos a todos nós para que as nossas ações tenham o menor impacto possível no nosso planeta. E é, portanto, assim que surge o chamado hidrogénio verde. Como todas as tecnologias em fase inicial ou de arranque, há avanços e recuos, embora as perspectivas para o negócio pareçam promissoras. Ainda recentemente, uma análise da empresa Research and Markets estimava que o mercado dos veículos movidos a célula de combustível de hidrogénio vale agora em torno de 8 mil milhões de dólares e que deu um pulo para os 20 mil milhões de dólares em 2030. Ainda falta dar o salto no sentido de apostar na massificação desta forma de energia, mas para nos falar deste assunto, vamos dar a palavra a quem sabe. Para sermos bons entendedores, não podemos ficar parados. É a inovação que nos move. Precisamos de entender as mudanças, estar ao volante das novidades tecnológicas e não perder o autocarro da inovação. Por falar em autocarro, vem aí uma inovação que promete ser uma alternativa sustentável para o transporte público em Portugal. Próxima paragem, motores de hidrogénio. Estes novos motores não só conseguem ser mais eficientes que os antigos motores de combustão, como são muito silenciosos e apenas libertam vapor de água para a atmosfera. Quem diria que séculos depois da inovação da máquina a vapor, é o vapor de água que nos continua a transportar de um lado para o outro? As coisas que se aprendem à boleia deste podcast. Entre, valide o passe e vamos seguir rumo ao futuro. Se durante a viagem precisar de conversar com alguém que perceba as necessidades do seu negócio, fale com a Nós Empresas e seja atendido e entendido por um gestor dedicado. Olá Paulo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Que som é este que nos trouxe? Ora, este som é um som característico de uma viatura, que é um veículo elétrico movido a hidrogénio, e é o som característico da ventoinha quando arranca a pilha de combustível para refrigerar, que faz o processo de toda a eletrólise, transformação do hidrogénio gasoso em energia elétrica, que tem como produto resíduo apenas água. Portanto, o som que estão a ouvir é água a cair num copo. Então um cano de escape. Que sai pelo cano de escape, exatamente. Desafiávamos-lo agora a explicar-nos num minuto a principal inovação que a Caetano Bus tem neste momento. Eu iria ser um bocadinho mais alargado até 2010 e iria explicar que a principal inovação foi, nesse mesmo ano, a empresa Caetano Bus e o grupo Salvador Caetano ter decidido que ia investir e apostar na mobilidade elétrica, mobilidade verde. Portanto, o desafio que ao dia de hoje nós continuamos a ter é o mesmo que se iniciou em 2010. O caso que nos traz aqui é, portanto, o da produção de autocarros elétricos movidos a hidrogénio. Exatamente, portanto, um projeto que arrancou derivado do que fizemos desde 2010 até ao momento, é um projeto que arrancou em 2018 e que se baseia na integração de uma pilha de combustível que consome hidrogénio para fazer movimentar um veículo autocarro. E aqui o disruptivo é uma pilha de combustível de um veículo ligeiro de passageiros que pesa 2 toneladas, conseguir movimentar uma viatura
que é um autocarro com 20 toneladas. Paulo, então explique-nos o que é que isso tem de inovador, não é? Porque nós passamos na rua e entre um autocarro a hidrogênio e um elétrico, pouca diferença notamos. Um autocarro de hidrogênio é uma viatura elétrica. É um autocarro que, nos nossos produtos, por exemplo, partilha o mesmo chassi elétrico, com os mesmos motores, os mesmos eixos, os mesmos sistemas de travagem, direção, tem a sua própria carroceria igual. A carroceria são as 4 paredes, digamos, que estão à volta de um chassi, de uma plataforma, e a única alteração que existe é que a energia que está dentro das baterias, se for um veículo elétrico, tem que ser carregada num carregador elétrico. Num veículo hidrogênio existe um sistema em paralelo que pertence ao autocarro, que tem um tanque de hidrogênio, uma pilha de combustível que converte hidrogênio gasoso em energia elétrica, que por sua vez vai carregar as baterias. Resumidamente, o tejadilho, o que está no teto do autocarro, é que é diferente, porque tudo o resto é tudo igual a um veículo elétrico. Portanto, a fonte de alimentação é que é diferente, não é? E na prática, para o passageiro, no que é que isso muda, por exemplo? Para o passageiro não é perceptível. O ruído dos motores são os mesmos, muito baixos. As frequências, aquelas frequências agudas características dos motores elétricos, permanecem iguais. O passageiro apenas vai ver que quando sair do autocarro e olhar para trás, vê fumo branco, que é um vapor de água a sair, e água a sair de um tubo de escape que um veículo elétrico não tem. Então, visualmente, a única diferença, além de poucos ruídos, é o escape do veículo hidrogênio libertar água. Vai espalhando água pelas estradas, digamos assim. Vai regando as estradas, exatamente. Exatamente. Porque é que a vossa inovação é determinante e se diferencia das outras tecnologias existentes nesta questão? A inovação que falamos neste projeto foi uma inovação que começou pela simples implementação de um componente de um veículo ligeiro dos nossos carros. Uma pilha de combustível que existe nos Toyota Mirais. Toda a gente conhece o Toyota Mirai, embora não exista nenhum em Portugal a circular, infelizmente, por falta de estações, com certeza. Mas a mesma pilha de combustível que alimenta um veículo ligeiro de passageiros, essa mesma pilha vai alimentar um veículo com 20 toneladas. Aqui o disruptivo foi pensar na otimização, na simplificação e na redução de custo. O que é que conseguimos fazer para ter um produto muito mais simples, muito mais fiável também, mas também muito mais leve, muito mais disponível para transportar passageiros. Existem outros autocarros de hidrogênio que não têm não seguem a mesma filosofia que o nosso, e a inovação disruptiva foi precisamente estes 3 fatores. Um dos projetos que teve bastante visibilidade para a Caetano Bus foi a presença nos Jogos Olímpicos de Paris. Pode-nos contar um bocadinho como é que isso aconteceu? Os Jogos Olímpicos são participados e patrocinados pela Toyota. No mesmo momento em que aparecem os Jogos Olímpicos para Paris, coincide com nós estarmos a fazer o lançamento do que nós chamamos a segunda geração das pilhas de combustível de hidrogênio. Os primeiros veículos de série que saíram da nossa produção foram acordados em serem apresentados nos Jogos Olímpicos. Então tivemos 12 viaturas a hidrogênio a fazer o serviço de transporte de atletas e das comitivas nos Jogos Olímpicos, sob patrocínio da Toyota, e mais 2 viaturas transformadas para os Jogos Paralímpicos, ou seja, que só faziam transporte de atletas com várias cadeiras de rodas. E na altura, na vossa divulgação, vocês diziam que os passageiros, portanto os atletas que foram transportados e também os motoristas tinham elogiado o transporte. O que é que há para elogiar? É bom ouvir isso, porque a sensação do motorista ao conduzir... Elogiam o que é a condução, é o se conforto. É suave. Eu até podia dizer algo mais. Quem decide adquirir um autocarro não são as empresas, são os motoristas. E os motoristas têm um grande papel no meio desta decisão, porque são eles que se sentam num autocarro e vão estar 8 horas sentados a conduzir uma viatura. É um posto de trabalho. E o que nós temos que
temos de ter noção é que temos que trabalhar para um maior conforto do motorista. Porque é um posto de trabalho. É como se tivéssemos uma cadeira melhor que a outra, é como se tivéssemos um computador melhor que o outro. Portanto, o que eles dizem é que o veículo é um veículo suave, é silencioso, tem uma boa condução, manobrabilidade, conseguem fazer bem as curvas, é isento de ruídos, não tem que esperar para o carro arrancar, eles entram no posto motorista, carregam no botão, passado 3 segundos o carro está ligado, pronto a ir. Faz calor, faz frio para o motorista, portanto está confortável. Portanto, são eles os vossos clientes, não é? Neles que têm que apostar. São os motoristas, os nossos clientes. E como é que funciona um autocarro a hidrogênio? Como é que se carrega? Como é que, enfim, aquilo que nós muitas vezes sabemos dos autocarros elétricos da bateria é que demoram muito tempo a carregar, são, enfim, uma tecnologia ainda cara, que tem vindo a evoluir. Como é que tem sido a evolução desta tecnologia e o que é que se pode esperar dela? Nós começámos o projeto em 2018 e apresentámos pela primeira vez a viatura protótipo em 2019 e começámos a produção séria em 2020. De 2020 ao dia de hoje, nós já produzimos mais de 200 viaturas em Portugal, maioritariamente para o mercado alemão. Portanto, o centro da Europa está a apostar muito nesta nova energia. Claro que existem outros países que estão a fazer testes pilotos, mas o veículo hidrogênio tem como principal característica reduzir o downtime, ou seja, o tempo que é preciso para carregar um veículo elétrico à volta de 3 horas, ou o tempo que é preciso para recarregar o hidrogênio gasoso num veículo hidrogênio, que são 20 minutos. Comparativamente, de 3 horas para 20 minutos. De 3 horas passamos para 20 minutos. Porquê que é mais rápido? Porque, ao fim e ao cabo, é só o tempo de colocar uma mangueira e passar hidrogênio a alta pressão de uma estação para os tanques de um autocarro hidrogênio. Portanto, é uma mangueira que transporta gás e é relativamente rápido e simples fazer este tipo de operação. Carregar um veículo elétrico são precisos carregadores, cada veículo tem o seu próprio carregador, que estão ali acoplados ao carro durante 3 horas e tipicamente todas as frotas de autocarros durante a noite estão paradas. Isto vai trazer também uma vantagem competitiva do hidrogênio, que é, se eu tiver uma frota de 800 autocarros parados durante uma noite, preciso de 800 carregadores, grosso modo podemos otimizar em metade, 400, em que fazemos primeiro um carregamento da metade da frota e depois o carregamento da metade seguinte, mas precisamos de uma grande capacidade instalada de energia elétrica. Isto quer dizer que, para grandes operadores, é preciso contratar mais potência contratada, é preciso aumentar os PTs pós-transformação de energia elétrica, é preciso um investimento muito grande nas infraestruturas. Se existir o parque de autocarros no meio do nada, entre aspas, como são os parques de autocarros diesel, basta ter um pavimento e as proteções de rede à volta, estão aparcados lá veículos a diesel. Para uns veículos elétricos não é possível fazer esse simples aparcamento. É preciso que essa zona esteja próxima de um posto de transformação, ligado se calhar à rede de média tensão, porque a energia tem que vir de algum lado. Onde é que armazenam o hidrogênio e onde é que os autocarros abastecem? O hidrogênio pode ser produzido em qualquer lado. A produção de hidrogênio deslocalizada é a produção ideal para a otimização de custos. Junto de um parque de produção de energia eólica é o sítio ideal para instalar, por exemplo, uma estação de produção por eletrólise e abastecimento de hidrogênio. Hidrogênio verde, não é? Hidrogênio verde, neste caso. O hidrogênio pode ser transportado de caminhão, não é a forma mais eficiente para o fazer, é certo. Nós preferimos evitar o desperdício, como os japoneses dizem, o muda, evitar o desperdício da movimentação. Portanto, o hidrogênio idealmente será produzido localmente e consumido localmente. Temos exemplos de projetos que participamos, no norte da Alemanha, em que em grandes parques eólicos existem eletrolisadores que convertem energia elétrica produzida pela energia eólica em hidrogênio gasoso, é comprimido e conservado em tanques de alta pressão. Depois esses tanques de alta pressão ou são movimentados via caminhão, mas que não é o caso, porque é tudo muito mais perto, e são, ao fim e ao cabo, depois há um processo de transfega do hidrogênio gasoso desses tanques para o autocarro por via da tal mangueira. Portanto, em 20 minutos, o autocarro desloca-se à estação, é um posto de abastecimento, e conseguimos passar então esse hidrogênio gasoso
a 350 bar para o autocarro. Portanto, do ponto de vista de infraestrutura, ainda é desafiante. É desafiante, são projetos desafiantes, mas independentemente do número de frota dos veículos, a estação está lá, seja para abastecer um autocarro, um caminhão ou um veículo ligeiro. Do ponto de vista ambiental, como é que isto equipara com um veículo elétrico, 100% elétrico? Toda a forma de energia elétrica ou a condução de energia elétrica pode ter perdas. E estaria a mentir se não dissesse que a forma mais eficiente de transporte e utilização de energia elétrica é por via de um veículo movido a baterias, porque as perdas são mínimas. Se pensarmos num pouco a nível de veículos a hidrogénio, há aqui algumas perdas consideráveis a associar. Mas se vimos toda a cadeia, um veículo elétrico consegue transpor para si cerca de 350 kW, 400 kW de energia embarcada, e os veículos elétricos já conseguiam transportar 500 kW de energia equivalente. Claro que com o crescimento e a otimização das baterias, os veículos elétricos conseguem cada vez mais ter mais autonomia. Mas ao dia de hoje, ainda assim, os veículos elétricos conseguem percorrer 300 km, quando um veículo hidrogénio já consegue percorrer 500 km. Estamos a falar numa diferenciação de mais autonomia. Eficiência é algo que os veículos hidrogénios ainda têm muito caminho para percorrer, mas a nível de consumo e custo para o operador, a autonomia de um veículo hidrogénio é muito superior a um veículo elétrico. Podemos concluir que o ideal seria ir substituindo, portanto, os veículos elétricos atuais que temos por veículos a hidrogénio, que é o que faz sentido, ou a manutenção das duas tecnologias faz também ela sentido? Estas duas tecnologias são necessárias coabitar. Não faz sentido colocar um veículo hidrogénio em rotas que os veículos elétricos servem perfeitamente, porque no limite estamos a falar numa grande diferença de custo e estamos a falar, lá está, no balanço energético, que é muito melhor nos veículos elétricos que nos veículos hidrogénio. Frotas pequenas com poucos quilómetros de autonomia diárias, o veículo elétrico serve perfeitamente. Os veículos hidrogénios são um complemento para rotas mais longas, para operadores que têm mais veículos, mais frotas maiores, para que o seu investimento a nível de infraestrutura seja mais reduzido. É por isso que também não ouvimos falar de carros a hidrogénio e ouvimos falar de carros elétricos. Tem a ver com isso, com o facto do hidrogénio ser mais propício a grandes frotas, veículos mais pesados, ou não? Os veículos elétricos são neste momento uma commodity em todos os países europeus, americanos, Ásia. O nascimento em Portugal da grande disponibilidade de veículos elétricos deveu-se à estratégia na altura e uma boa estratégia que foi a disseminação da rede de carregamento Mobié. Se não houvesse a rede de carregamento, também ao dia de hoje não estaríamos a falar tanto em veículos elétricos. Então o que falta nos veículos hidrogénios é precisamente isso. Não existe uma estação de abastecimento de hidrogénio em Portugal, pelo menos pública. Existe uma privada, aqui perto, em Cascais. Nós temos lá 4 viaturas que foram abastecidas para transporte de passageiros, que é uma realidade completamente diferente de outros países da Europa Central. Falamos na Alemanha, falamos em França, falamos em Dinamarca, Suécia. Noutros países vêem-se muitos carros ligeiros de passageiros. E um carro a hidrogénio numa pista de Fórmula 1 também é possível virmos a ver no futuro? Já existe. Já existe. No WRC, a Toyota tem um motor de combustão a hidrogénio. Portanto, é tudo uma questão de opção da indústria Neste e de investimento. Momento, é uma questão de isso? investimento. Uma questão de O investimento. que falta a Portugal neste momento é concretamente o quê? É alguma definição de um quadro regulatório? É uma decisão política de investimento? É a própria indústria querer avançar? O que é que, comparativamente com os outros países que referiu aí, o que é que nos falta? Falta-nos estações. Primeiro, falta-nos business case que justifiquem o custo, o elevado custo de investimento das estações. Isto é a história do ovo e da galinha. Não há carros, não há estações porque não há carros. É preciso, ou de uma forma privada ou estatal, serem criados projetos que viabilizem economicamente quer
a aquisição das viaturas, quer a aquisição das estações. Foi realizado em Cascais um projeto piloto, e aqui Cascais está de parabéns que tem a sua própria estação e os seus autocarros. O segundo projeto que vai acontecer já em 2025 é no Porto, onde a Caetano Bus tem um consórcio para a Metro do Porto da criação de toda a infraestrutura e veículos para consumir hidrogénio na Avenida da Boa Vista, que é o Metrobus. E esse projeto contempla não só a instalação de painéis solares para a produção de energia elétrica, eletrolisadores para converter a energia elétrica em hidrogénio gasoso, a estação de abastecimento do hidrogénio gasoso nas viaturas e as próprias viaturas. Portanto, estamos a falar com um ecossistema completo que tem que ser integrado, tem que ser preparado para funcionar corretamente. E é esta complexidade destes sistemas que são difíceis de implementar em Portugal até ao dia de hoje. É preciso alguém ter em mente que é preciso definir uma estratégia de infraestruturas para poder fazer o abastecimento das viaturas que vão entrar em Portugal a consumir hidrogénio já nos próximos anos. Os caminhões de transporte logística internacional que vão entrar em Portugal não vão ser caminhões elétricos, vão ser caminhões que vão consumir hidrogénio. A Mercedes, MAN, Scania já lançaram plataformas em que não são pilhas de combustível que vão consumir o hidrogénio, vão ser motores de combustão hidrogénio que vão queimar hidrogénio para ser uma alternativa às baterias. Paulo, vocês falou em cerca de 200 autocarros, não é, que já foram vendidos para a Alemanha, para a Áustria, para a Espanha. É tudo produzido em Portugal? Sim, tudo produzido em Vila Nova de Gaia e em Alfar. A Caetano Bus tem 2 unidades fabris e todos esses produtos são desenvolvidos por engenharia portuguesa e produzidos em Portugal. Portanto, faz parte, entrou na nossa cota de exportações. Sem dúvida. A empresa detinha, antes do projeto de hidrogénio, cerca de 80% dos produtos que eram exportados. Com o projeto de hidrogénio, nós aumentámos a nossa cota de exportação de 80% para 90%. Ou seja, estamos a incorporar mais tecnologia, melhor tecnologia e estamos a exportar mais. Como é que nasceu esta ideia? Como é que nasceu este projeto dentro do grupo Salvador Caetano? A ideia surgiu em 2010, quando o grupo Salvador Caetano e a empresa Caetano Bus decidem apostar na mobilidade elétrica. E foi nessa altura que nós lançámos para o mercado o nosso primeiro protótipo, que foi apresentado na feira Buzzworld, uma das maiores feiras mundiais, em 2011. E nessa mesma feira, as perguntas que nós ouvíamos era: autocarros elétricos, mas para quê? Porquê? Fomos a única construtora que apresentou um modelo elétrico nessa feira, junto de todos os grandes OEMs mundiais. E houve, portanto, Estamos em 2011. algum ceticismo na altura? Ceticismo completo. Uhum. Eu não estou a dizer que o produto era bom ou mau. Aliás, foi o pior produto que já fizemos ao dia de hoje, aquele protótipo. E derivado desse mau resultado, nós tivemos que inovar e tivemos que melhorar. Em 2010, a empresa tinha uma equipe muito pequena, em que nós não detínhamos todo o conhecimento, com certeza, para nos aventurar, e algo que é muito praticado na empresa é praticar a arte de falhar. Nós podemos falhar, mas temos que aprender rápido. E só aprendendo rápido é que em 2012 nós conseguimos reinventar-nos e a mesma equipe lançar para o mercado o primeiro ECOBS, ou seja, o veículo de transporte de passageiros de aeroporto, o primeiro elétrico no mundo, que foi uma encomenda do aeroporto de Stuttgart, que neste momento tem toda a sua frota com as nossas viaturas, e em 2012 então cimentámos conhecimento. Esse conhecimento foi o conhecimento que serviu para voltar a inovar com veículos urbanos de passageiros em 2016, quando apresentámos, quer aqui em Lisboa, à Carris, quer aos ECCP no Porto, o nosso veículo urbano elétrico. E em 2018 nasce mais um desafio, derivado da visita do nosso presidente do Conselho de Administração ao Japão, à Toyota, porque nós somos os importadores da Toyota para Portugal. E então a pergunta que fizeram ao nosso presidente do Conselho de Administração foi, numa visita a uma área técnica da Toyota, se estaríamos interessados em trabalhar com eles e utilizar as pilhas de combustível, as fuel cell deles. É claro que o nosso presidente disse que sim, estamos interessados.
Chegado a Portugal, contou esta ideia à equipe de engenharia, que nessa noite nunca mais ninguém dormiu, com certeza. Portanto, poder ter a oportunidade de trabalhar, digamos assim. exatamente, trabalhar com a Toyota e integrar as pilhas da Toyota nas plataformas existentes da Caetano Bus seria aqui um grande desafio e algo a conseguir andar para a frente. Portanto, tínhamos aqui uma ideia e alguém decidiu, mas isto era bom, era apresentar na Buzzworld em 2019. Estamos a falar de 2018 para 2019. Portanto, exatamente, 1 ano e meio. Isso provoca um bocado de stress, não é? São as campainhas. Espera lá, 1 ano e meio de projeto para integração de pilhas de combustível. Isto é inovar, mas vamos lá. O que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que criar uma equipe. Claro que uma equipe pequena, identificámos 6 pessoas para agarrar neste projeto. E temos que compreender que em 2018 a Caetano Bus era como um paquete num grande mar aberto, com o seu rumo muito bem definido, e que não ia voltar 180 graus para de um dia para o outro mudar a sua estratégia. Portanto, foi preciso agarrar nestas 6 pessoas, colocá-los num bote de borracha e que eles fossem quase rio abaixo para fazer aqui rafting neste projeto tão disruptivo. Começámos com muitas atividades com a Toyota e na primeira vez que vamos ao Japão, portanto, temos uma empresa que tem milhares de engenheiros e na sala estavam 10 engenheiros que a média de idade eram 50 anos. E nós enviámos o nosso especialista de hidrogénio, o nosso especialista de hardware e software, que eram só 2 pessoas. A primeira pergunta que eles fizeram no Japão foi... Sentiram-se intimidados os portugueses, não é? Nada disso. Nada. A primeira pergunta foi... qual é a vossa idade? Claro, 30 e 32 anos. 2 engenheiros tenrinhos à frente dos gurus da Toyota destas tecnologias. Isto foi o primeiro passo, o primeiro choque cultural, e daí até todo o processo de desenvolvimento e conseguirmos e termos conseguido apresentar em 2019 na Buzzworld, que é a maior feira mundial de autocarros, termos apresentado este projeto foi um sucesso derivado de uma forma de inovar completamente distinta. Não estamos a falar aqui de atividades como se fala ao dia de hoje, atividades Scrum, de sprints de 3-4 semanas, de foco num problema. Isto não é um problema, isto são milhares de problemas ao mesmo tempo. Isto foi uma equipe que agarrou numa metodologia startup, é fazer tudo, ser o pau para toda a obra e conseguir construir este projeto e apresentá-lo a seu tempo. Claro, com uma empresa por trás, com certeza, com muitos colegas, muita gente a ajudar, mas foi aqui um sacrifício, digamos, para atingir este objetivo. E conseguiram dobrar os japoneses? Ainda assim, a ideia que era pôr uma pilha de combustível de um veículo ligeiro a movimentar um autocarro de 20 toneladas nunca foi percebida nem aceita pela Toyota. Foi preciso a Toyota ver, para querer, para medir, para testar, e só passado 1 ano é que nós conseguimos convencer a Toyota que a nossa ideia fazia sentido, quando o veículo foi fazer testes e eles realmente, com os seus próprios olhos, atestaram que realmente até era interessante e era uma boa solução. Isto fez com que a confiança da Toyota na equipe, nos portugueses, entre aspas, vingasse, que levou à entrada de capital na empresa por parte da Toyota Motor Europe, e que passado 1 ano a Caetano Bus obtém assim o reconhecimento e a marca Toyota nos nossos produtos. A Toyota é um parceiro de não sei quantos anos, mas dá muitos anos, um parceiro do grupo Salvador Caetano. Portanto, aqui havia já esta ligação e houve aqui, portanto, o reconhecimento deles de que este projeto fazia sentido. Sim, porque a família Salvador Caetano detém a fábrica mais antiga na Europa, a fábrica de produção em Ovar, e há uma relação, acima de tudo, de confiança com o grupo Salvador Caetano e a Toyota, sem dúvida. Mas a Caetano Bus tem também um outro acionista japonês, o grupo Mitsui. Sim, é o segundo maior acionista português, japonês, Mitsui, e a Mitsui aporta muito e aportou muito nos últimos anos ao nível de parcerias estratégicas com outras empresas, cadeias de fornecimento, contactos com clientes, com fornecedores.
Portanto, também veio a aportar, não na perspectiva técnica, mas na perspectiva mais lata destes contactos que foram estabelecidos nos últimos anos. E conte-nos um bocadinho também o seu percurso na empresa. Fez parte desta equipa que chegou aqui, portanto... Que se lançou no bote. Exato. Eu não fui para o bote, fiquei em Portugal, mas tive que arranjar um timoneiro que se lançou no bote, e das coisas mais difíceis para quem se lança no bote é tomar decisões rápidas, é ter a capacidade de tomar a decisão ágil. E eu também tomei uma decisão ágil quando em 2008 tinha a ideia, o sonho de criar uma empresa, e tinha um emprego muito estável, tinha uma posição muito boa, estava muito bem na vida, digamos assim, como jovem engenheiro em 2008, e com um conjunto de colegas que quis arriscar e ter uma empresa própria. Aquela ideia que toda a gente tem, não é? Então lançámos uma startup com capital de risco em 2008. A crise cai em 2009. Portanto, estamos aqui a ver que, portanto, lançámos outra vez no bote, mas não era o mesmo, era outro. Lancei-me no bote e criei uma empresa própria com capitais de risco que durou 1 ano e meio, mas que ao final de 1 ano e meio a empresa teve que ser encerrada no momento certo, onde não havia dívidas. Portanto, tomámos a decisão mais acertada na altura. E na mesma altura cai esta oportunidade então deste desafio, desta ideia do Grupo Salvador Caetano querer criar uma empresa de chassis e mobilidade elétrica em Portugal, ao que eu era um engenheiro de sistemas de travões, candidatei-me na altura, comecei com esta função de engenheiro de sistemas de travões, passei para gestor de produto do projeto ECOS, da eletrificação deste modelo, mais tarde team leader de carrocerias. Entretanto saí da empresa, tive outra experiência profissional que também me deu aqui muito mais bagagem a nível de processos de desenvolvimento, e quando retorno para a Caetano Bus para assumir a liderança do departamento da mobilidade elétrica, e em 2020 então assumo a posição de CTO, portanto membro executivo da empresa para a engenharia. Foi o meu percurso desde 2010 até 2024. E um jovem, ou não, um profissional queira juntar-se a vós, estão à procura de que tipo de pessoas, com que perfis? Ao nível de um veículo, qualquer função, qualquer sistema é desenvolvido pela nossa equipe. Nós temos e contratamos engenheiros de estruturas, engenheiros mecânicos, engenheiros de hardware, alta tensão, baixa tensão, engenheiros de software, engenheiros de automação. Ao nível de software, nós fazemos todo o desenvolvimento de software in-house, tanto programamos chassis, powertrains, pilhas de combustível, carrocerias. Então temos um bocadinho de tudo, o que nós chamamos de integração de engenharia de sistemas. A engenharia de sistemas é uma engenharia que é pouco falada ao nível da academia, mas que foi inventada pela NASA, quando alguém identificou que, em vez de termos bons engenheiros a fazer só uma atividade, é preciso ter bons engenheiros que conheçam um bocadinho de tudo. Isto é que é importante. E essa lista de engenharias quase interminável que citou, nós temos profissionais portugueses ou vocês vão também contratar fora? 100% da nossa mão de obra é nacional. É nacional? Nós contratamos engenheiros nas diferentes faculdades, quer na zona do Porto, vamos até Aveiro, Minho. Já tivemos alunos também aqui do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Portanto, estamos abertos a todas as especialidades, às universidades a nível de localização geográfica. E têm fuga de talentos também? Temos imensa fuga de talentos. Imensa. Para onde é que vão? Imensa. Na Caetano Bus nós somos uma boa escola. Tivemos e continuamos a ter muitos recém-licenciados. É uma empresa em que os colaboradores ficam 3, 5 anos ou 10 anos, depende. Mas fogem, diria que 50% ao dia de hoje vão para o estrangeiro, e outros ficam por empresas multinacionais à nossa volta.
Temos sempre nestes episódios do nosso podcast 3 perguntas que colocamos aos nossos convidados, e a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? Eu diria que ao dia de hoje estar a falar em veículos elétricos e veículos de hidrogénio daqui a 5 anos será uma commodity, serão algo que será de prateleira, não existirão muitas inovações em torno disso. Antevejo que estaremos a falar de mobilidade autónoma, cada vez mais e mais, que já existem alguns testes pilotos, mas não existem ainda testes pilotos ao nível do veículo de transporte de grandes dimensões. Estamos a falar de autocarros elétricos, por exemplo, com 12 metros, 18 metros e por aí fora. Sei que é uma dificuldade ao dia de hoje, mas que a inovação no futuro irá se centrar muito mais também ao nível da segurança ativa. 95% dos acidentes que existem nas nossas estradas devem-se a erro humano. E então a tecnologia vai com certeza evoluir para que esse número seja reduzido. Ao nível dos autocarros, e refiro-me só erro humano de motorista e passageiros. Sem dúvida que também iremos estar a falar na vivência dos passageiros dentro de um autocarro. Imaginem um autocarro autónomo com passageiros de pé a ter que fazer uma travagem de emergência. Vamos ter que pensar nisto. Autocarro autónomo é um autocarro sem motorista? Sem motorista. Estamos a falar disso. Sem motorista. Vamos estar a falar disso daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos já. Com 50, 70, 80 pessoas lá dentro. E vamos estar a falar dos riscos, das seguradoras, quem é que assume a responsabilidade se uma pessoa numa travagem brusca cair, partir os óculos, magoar-se na mão ou magoar-se na cabeça. E vai acontecer muito, muito mais rápido do que esperamos, porque inclusivamente o Mobility as a Service, que é a mobilidade como um serviço, alguém poder na sua aplicação chamar um autocarro, como se chama um Uber ou um táxi, daí os autocarros terem que ser mais pequenos, por exemplo, serem autónomos e serem disponíveis sem haver uma rota definida. A Mobility as a Service é precisamente isto, é o transporte público, mas on demand. Que concorrente mais inveja? Nós invejamos 2 grandes concorrentes nossos. O primeiro, por ser um exemplo a seguir, que é a Mercedes. A Mercedes é das empresas que tem mais conhecimento, maior fiabilidade a nível de autocarros, com uma característica engraçada: são os últimos a chegar. Não são grandes inovadores, mas quando chegam com um produto testado, fiável, pronto para o mercado, pronto para vencer. Portanto, os primeiros não são necessariamente os melhores. Exatamente. Ou os que mais vencem. E os que mais vencem, exatamente. Outro, pela sua bravura e a sua perseverança e resiliência, que é a Solaris. A Solaris é uma empresa que ao dia de hoje vende 600 autocarros elétricos por ano, detém muita cota de mercado e começou com uma história de prejuízos, com uma história de problemas, de garantias, de não qualidade, e o que é certo é que nos últimos anos conseguiu sair do fosso, saiu desse clima cinzento, e ao dia de hoje é um grande player a nível europeu. Aprendeu rápido, errou, mas aprendeu rápido e agora lidera. Por fim, quem é o gestor que mais admira? Gestor, essa pergunta é um bocadinho difícil. Quem admiro hoje, ou quem me ajudou um bocadinho hoje, há um nome que é o Sr. Andreas Albrecht, que era o Chief Engineer na Mercedes do projeto da Ineos, que teve quase para vir para Portugal, e foi alguém que me ensinou muito, que tive o prazer de poder contactar com ele. E um dos ensinamentos que ele mais me deu é que não é preciso só inovar. Inovar é bom, essa é a parte gira. Mas depois de inovar é preciso preparar para produzir, ter cuidado com o uso dos veículos e pensar na manutenção e na manutabilidade. E no limite, se alguma coisa correr mal, esperemos que não aconteça, dormirmos com a consciência tranquila que fizemos tudo o que estava a nosso alcance para evitar esses danos. E ele chama isto inovar com responsabilidade. Portanto,
acho que é o dia de hoje para todos os engenheiros que possam inovar e que estejam a inovar. A parte cool, a parte fixe de criar alguma coisa, um gadget, um autocarro, sei lá, uma bicicleta elétrica, tem que ser também pensada que não é só criar algo, é preciso depois manter e ter a responsabilidade daquilo que fizemos ao início. E terminamos com este conselho, com esta máxima, não é? Paulo Marcos, muito obrigada pela sua passagem aqui pelo nosso podcast. Obrigado. Obrigado eu. Foi um prazer. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Na Liga dos Inovadores, contamos com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, um grupo de especialistas que é o nosso Conselho de Curadores. Contamos ainda com a preciosa ajuda de Gustavo Carvalho, obrigado, da sonoplastia. A fotografia de José Fernandes e a capa deste podcast é da autoria de Tiago Pereira Santos. A coordenação é da Joana Beleza e de Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.